Então vamos iniciando o encontro de hoje, agradecendo a Deus a oportunidade desse encontro, mesmo que à distância, agradecendo essa chance de nós aprendermos com este livro de André Luiz, que nos traz tantas informações sobre o amparo do plano espiritual, sobre a bondade de Deus, que não desampara ninguém, que está atento à necessidade de cada ser humano, sempre nos dando a oportunidade do recomeço, da libertação, porque fomos criados para sermos felizes, para sermos esses espíritos na qualidade de sermos puros e perfeitos. Que vamos nos conectando à equipe espiritual do Self, entrelaçando os nossos corações a esses amigos queridos que continuam nos amparando, nos acompanhando, rogando a todos eles que nos inspirem para que possamos nos fortalecer mentalmente para compreendermos os ensinamentos desta obra, para que possamos guardar esses ensinamentos e colocarmos em prática no nosso dia a dia essa necessidade que ele sempre mostra do nosso autoconhecimento, da autotransformação, porque estamos aqui para isso, para nos educarmos, para aprimorar as nossas qualidades, para desabrochar tudo aquilo que a gente traz de bom, para se conhecer e para se aceitar e se amar do jeito que nós somos, acreditando que somos capazes de superar todas as nossas dificuldades. E agradecendo então o amparo de todos esses amigos queridos, nós iniciamos a reunião de hoje dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus. Sim, nós estamos hoje iniciando o capítulo 8, do livro Libertação. Como nós conversamos na semana passada, hoje a gente vai mudar um pouquinho o jeito da gente estudar. Nós vamos voltar aos padrões do Missionários da Luz. Então, a gente não vai ler o capítulo juntos, nós vamos ler em casa, vamos responder aquelas questões e depois eu vou fazendo assim as minhas observações, as considerações sobre o capítulo, algumas complementações do que o capítulo traz, e nisso vocês também podem depois tirar as suas dúvidas. Vocês preferem começar respondendo ou deixar as questões para o final? Antes de mais nada, eu queria te perguntar uma coisa. Sobre o capítulo 8, não é 7? Eu falei capítulo 8? Ai, É. Senhor, capítulo 7. Nossa. Então tá bom. Porque eu li o capítulo 8, mas eu respondi. Não, é que eu já estava preparando o capítulo 8, então eu estou com o 8 na cabeça. Não, Senhor. Então, retornando, consertando a nossa falha, capítulo 7, cujo título é Quadro Doloroso. Então, qual é a preferência? Começaremos pelas perguntas, começaremos pela explicação do capítulo e depois vocês ficam mais dispostos a falar. Eu particularmente acho interessante de responder o que a gente falou,
Que de repente você vai explicar e a gente entender tudo errado. Aí a gente aprende mais. Então tá bom. Então vamos lá. Então nós temos, são poucas perguntas, não é? Então aí fica mais facinho da gente ver. Perguntas mais do finalzinho, né? Então a primeira né? Então esse capítulo eles continuam naquela região habitada por aqueles espíritos infelizes, liderados pelo Gregório. Eles estão naquela prisão, depois eles vão sair, não é, nesse capítulo, para conhecer os arredores daquela cidade. E saem, né, até para fora dos muros daquela cidade e encontram um lugar de muito sofrimento, que eles chamam de asilo do espírito desamparado, e que tocou profundamente o André, né? Então, assim, quem gostaria de falar, né, descrever com as suas palavras, o que vem a ser, então, esse asilo de espírito desamparado? Mônica, Deixa eu mudar uma cozinha aqui. você poderia mutar o microfone Tá, eu das vou ver, pessoas? sabe, Tá não bom? estou conseguindo mutar o raio do microfone. Você acredita? Peraí. Deixa eu ver. Gabriel, o que hoje eu não estou conseguindo enxergar o negócio de mutar o microfone? É inacreditável. Peraí. Deixa eu ver. Deixa eu descobrir quem é que está com o microfone aberto. Então, quem que está com o microfone aberto? Você sabe que não está conseguindo aparecer aqui. Eu tô. Então, mas para Eu você, acho. porque você vai responder. Só eu tô. Ah, então Então não entendi. E você? Então tá, você vai responder a pergunta, é isso, né? Posso responder a primeira e depois. Então tá. A pergunta é: descreva o que vem a ser o asilo dos espíritos desamparados que tocou tão profundamente André Luiz. A minha resposta foi: um lugar profundamente infeliz, imantado pelas piores emanações acumuladas ao longo de milhares ou milhões de anos, pelas pessoas que simplesmente ignoraram os dons que receberam durante suas encarnações. As ruas sujas, as casas com paredes formadas pelo material lodoso tirado de nossas criações mentais e as árvores secas formam um quadro coletivo que ninguém gostaria de assinar. Alguém quer falar alguma coisa diferente? Vamos para a segunda? Agora tem que ter candidato aí, né? Mônica, Oi. eu coloquei, eram espíritos de baixas vibrações, confinados em escuro setor de alienação mental e, assim, aparentemente pareciam loucos, né? Que eu coloquei. Tá, completou, é isso mesmo. Se alguém tiver que completar mais alguma coisa, a gente passa para a próxima. Então, vamos passar para a próxima? Mari, você fecha o seu microfone? Quem gostaria de fazer a segunda?
Você vai fazer a terceira, Beth? Ninguém? Oh, Deus. Eu tenho aqui. Eu faço de novo. Então tá. Ixi, peraí. Vai ficar apagado. Ai, meu Deus. A pergunta é... Vai falando aí. A pergunta, eu fiz uma espécie de uma comparação aqui, da resposta. Comente sobre a frase de Gubbio, que nos permite grande reflexão. Sem dúvida, essa paisagem é inquietante e angustiosa, mas compreensível e necessária. Eu disse. A minha resposta foi: uma criança não aprende a somar, ler e escrever sem ir à escola. Mas como qualquer um pode testemunhar, somar números e entender o significado das letras é tarefa infinitamente mais simples do que amar a todos, incluindo a si mesmo. Nessa escola estamos repetindo há várias encarnações. Na maioria dos casos, não temos problemas apenas com aquele professor rigoroso, mas com vários amiguinhos, que são amiguinhos apenas da boca para fora. Porque eu achei o seguinte, fiz essa comparação porque eu geralmente faço, para mim entender melhor, eu faço isso, né? Porque por que eles têm que passar? O André Luiz, é muito comum ele fazer essa pergunta, né? Por que Deus deixa acontecer? Isso ele faz várias vezes. Várias vezes. É. E em vários livros, né? Em vários livros, exatamente. E aí a pergunta, eu fiz isso aqui pensando para mim, né? Eu assim, entendia. Eu pensei, é igual criança, né? Agora, é difícil amar, que é a tarefa que a gente tem que fazer. Então, a gente vai acumulando aquelas coisas da primeira resposta, né? A gente vai acumulando casca, né? A gente vai formando casca da gente, né? E vai ficando, para tirar essa casca é difícil, viu? Vai ter muito mais encarnações. Então, a gente ficou atrasado. É isso. A gente repetiu o dia. Não. Nós estamos agora, mas nós estamos nessa aqui, a gente está arrancando as casquinhas. Das cracas, nós estamos arrancando aos poucos. Isso é importante. A próxima, quem gostaria de fazer? Ô, Mô, Oi. deixa eu te falar. Eu não li o capítulo. Eu achei que fosse tipo uma aula, alguma coisa. Eu não me atentei que vocês estavam lendo os capítulos do livro. É do Libertação, né? Isso. Então eu vou entrar semana que vem, porque eu não li. Mas se você quiser ficar, assim, não tem problema. Assim, que eles vão responder umas perguntinhas e agora eu vou explicar o capítulo. Se você quiser Tá ficar, bom. se você... Só que eu não consigo, não vou conseguir responder, porque eu não li, tá bom? Não, tá bom, fica à vontade para fazer o que você achar melhor. Tá bom? É que a gente, até semana passada, a gente estava lendo o capítulo junto, eu explicava e depois a gente respondia. E agora, essa semana, eles pediram para mudar o esquema. Então, daí que você foi pega de surpresa. Alguém gostaria de fazer outra pergunta? Puxa vida! Aqui, ó, é que eles... Está falando por que eles ficaram imantados a mulher, né? Infeliz, lá os ovoides, né? Isso. É porque eles gastaram o perispírito lá, a revolta, né? Da vingança, eles ficaram só pensando nisso e se transformaram em ovoide. E acabaram ficando imantados nela, né? Por causa do ódio, da raiva que eles tinham da mulher. É isso, os três, né? A mãe e os dois filhos, né? E, eles ficaram com ela, mas também teve a parte dela, né? Houve uma assimilação recíproca aqui. Né? A gente vai ver lá na frente, mas é isso mesmo. Na próxima, né? Por que a mulher está assim, né? Por que eles ficaram imantados nela? Da próxima pergunta, na quinta. É verdade, é. A quinta, é verdade. Quem que quer responder a quinta? Aí já vou responder, vai. Responde, porque ela não amou, não ajudou, não conseguiu fazer nada que fosse bom para ninguém. Pelo contrário, ela quis se vingar da serva, né, que era uma escrava, que era amante do marido dela,
Aí ela acabou mandando a mulher, separando os filhos da mãe. A escrava acabou morrendo e depois os filhos, tendo ser castigados, também acabaram morrendo. E quando eles desencarnaram, os três se uniram para se vingar dela, né? Então ali é isso uma mesmo. vingança, né? É isso aí. E a última? Agora eles vão reencarnar tudo junto. Agora eles vão... Aí tá falando aqui o que vai acontecer no futuro com eles. Então eles vão, provavelmente, eles vão reencarnar, o marido vai vir primeiro, ela vem depois, vai sofrer até conseguir encontrar com ele, vai receber os três inimigos como filho, que é a escrava e os dois filhos, né? E para poder ter um reajuste, né? E vão viver felizes para sempre, né? Depois que eles conseguissem o resgate, né? De um conseguir perdoar o outro, e vai ser aquelas histórias que a gente vê, né? Que não sabe por que os filhos têm ódio da mãe, a mãe não gosta dos filhos, é aquelas brigaiadas que tem. Exatamente, né? Então, mas é a forma de ter o resgate, né? Você poder aprender a amar, né? Porque geralmente o filho pode fazer muitas coisas, mas a mãe sempre vai querendo não amar o filho, né? Sei lá, às vezes ali unidas ali pelo amor, eles acabam se entendendo. Então, Michele, deixa eu explicar, né? A gente está no capítulo 7. Lá no grupo, a gente colocou todas as outras aulas que a gente teve, que é a leitura do livro e as explicações. Então, o que é esse livro Libertação? Resumindo até onde a gente está, para você entender. O André Luiz está com um amigo dele, Eloy, e com o instrutor do nosso lar, o Gúbio, e eles vão iniciar um trabalho, né, aqui na Terra. Então, toda vez que eles vão iniciar um trabalho, eles participam de cursos, né, de palestras no plano espiritual. Então, o primeiro capítulo começa eles numa palestra com um espírito assim muito iluminado, esclarecido, um dos ministros ali do nosso lar, falando sobre a condição do homem, né, a nossa condição de erro, as regiões do plano espiritual, como os espíritos se encontram, né, da importância do amor no trabalho de resgate dessas almas. E então vai tendo toda essa explicação da situação dos espíritos nas diversas zonas de sofrimento. E o André Luiz é convidado, então, a participar de um grupo que vai fazer uma viagem, não é? Ou seja, vai vir para cá, para uma região de sofrimento que não está localizada fora da Terra, né? Porque explica que no planeta Terra, ao redor do planeta Terra, nós temos várias esferas, vários níveis, dimensões espirituais, que nós temos na crosta, que é bem próximo ao nosso planeta, nós temos o umbral, que são as regiões de sofrimento, depois as regiões habitadas por espíritos superiores. Mas no nosso planeta Terra, dentro realmente da Terra, nós temos as trevas e as regiões abissais, que ficam mesmo para baixo do planeta. Por isso aquela ideia de inferno, né? Inferno está lá no chão, né? Onde ficam esses espíritos bem primitivos, bem arraigados ao mal, que ainda se comprazem no mal, que não aceitam, né, nenhum ensinamento de Jesus. E aí, o que acontece? Eles vão iniciar, não é, essa jornada para essa região para esse trabalho, e vai ter, eles têm uma parada numa região ali, intermediária, onde eles vão ter a materialização de dois espíritos, né, que vêm no formato de mulher, muito iluminadas. E por que materialização? Porque são espíritos que estão num patamar já mais elevado, que não tem nem condições de se apresentar ali. Então, assim como a gente tem materialização na Terra, que o médium doa ectoplasma, existem espíritos que também doam do seu perispírito para que aqueles espíritos mais iluminados se façam presentes. E aí tivemos dois casos, né? Um caso de uma senhora que se materializou para conversar com as suas filhas,
que essas filhas faziam parte de uma equipe que ia para uma região de muito sofrimento resgatar o pai, não é? E o que aconteceu com esse pai? Esse pai foi um homem que viveu durante 40 anos um remorso muito grande, porque pela ambição, por querer ter dinheiro, por querer dar uma vida confortável para a família, ele envenenou, né? Matou o primo dele para pegar toda a herança. E aí, então, a mulher, né, um espírito muito mais evoluído, estava ali dando aquela sustentação para as filhas, para que elas pudessem ter a força de ir lá resgatar o pai, que estava numa situação muito difícil, né? E também auxiliar esse primo que ficou com ódio dele. Bem, ela ia dar toda essa sustentação e ela se propôs a reencarnar, não é? Para auxiliar esse homem, então, que ia ser marido dela novamente, ia receber os espíritos que estavam vinculados a ele pela vingança e o próprio sobrinho como filhos, e essas duas seriam filhas dela também, mas elas seriam a sustentação, porque essa é uma tarefa extremamente difícil. Então, nesse capítulo, ele está mostrando a dedicação desses espíritos superiores já para resgatar os seus afetos que estão numa situação difícil. E na mesma reunião é materializada a Matilde, um espírito também de muita luz, que vem pedir para Gúbio, né, que auxilie Gúbio a resgatar o seu filho. Que o seu filho está há séculos nessa região muito inferior, onde pela diferença vibratória ela não consegue nem chegar, né? E o Gúbio, né, poderia, com essa equipe, tentar ir até lá. Por quê? Porque agora ela percebeu que há 50 anos o filho dela já está apresentando um certo enfado daquela situação. Então, essa nesguinha, esse fiozinho de mudança nele pode propiciar uma aproximação, e pediu para que eles conversem com o filho dela, que é o Gregório, que é o líder dessa região trevosa, em nome dela. Né? E eles vão, então, ir até essa região trevosa. E Gúbio, ao mesmo tempo, né, está indo, por quê? Porque nessa região trevosa, sob o comando desse Gregório, uma mulher chamada Margarida, que está encarnada, está sendo vítima, né, de uma subjugação, daquela obsessão de último grau e pela equipe do Gregório. E essa Margarida foi filha do Gúbio. Então está tendo todo assim uma ajuda mútua, mas eles deixam bem claro que não há privilégios, que ele está participando daquele trabalho por uma necessidade. Então eles vão descer para essa região. E aí ele vai descrever toda essa descida, que eles vão tendo que se reambientar, que materializar o próprio perispírito deles, porque a região é muito densa, os fluidos são muito pesados, muito negativos, eles não podem volitar, eles têm que caminhar, é um vale de muito sofrimento, de muita dor, que tem cheiro ruim, é tudo muito feio. Então eles chegam nessa região, e eles têm que o quê? Cuidar dos pensamentos dele para que eles não sejam traídos, mostrar que eles são espíritos do bem. Eles chegam nessa região, são acolhidos, não é, pelos soldados daquela cidade e participam, né, de uma cerimônia naquela cidade que é de julgamento, onde esse Gregório, que foi o Papa Gregório VII, aqui na Terra, cercado de todos os seus assessores, que foram sacerdotes também aqui na Terra, eles estão lá e eles fundam também um tribunal da Inquisição. Assim como ele fez na Terra, tem esse tribunal lá, onde os espíritos, com a sua consciência culpada, com remorso, que cometeram muitos erros, vão para essa região e são julgados e castigados por eles. E aí o Gúbio explica a necessidade desse sofrimento, que eles vão despertar, né, para arrependimento, através deles estarem sofrendo, eles acabam
esses espíritos inferiores acabam sendo próprios instrumentos de Deus para realizar essa tarefa, porque Deus poderia interferir a qualquer momento. Então, eles eles fazem esses julgamentos por equipes, eles têm um aparelho onde eles vão verificar a aura de cada espírito e perceber, porque a aura é o espelho, né, da nossa vida íntima, perceber quais são as características de cada um para encaminhar para o julgamento, e passam por André Luiz, o Gúbio, e o Eloy e o dirigente, né, que era um espírito responsável por esses resgates, eles são considerados neutros, porque aquela equipe não consegue captar uma vibração superior ao nível deles. Mas eles ficam aguardando o encontro com o Gúbio, aonde? Presos, numa cela. Né? Eles ficam ali cercados. E são orientados a não tocar em nada, porque se tocar significa que são espíritos que querem o quê? Fugir. Então, o nosso capítulo vai começar como? Eles estão ali verificando, analisando, então, as personalidades que passam, né, por aquela cidade, e vai agora no capítulo 7, vai contar, então, as observações deles. Tá? Então, é aí que a gente começa a nossa história de hoje. Espera só um minutinho que eu vou fechar a porta aqui, que está tendo um barulhinho bem desagradável. Pronto, pode ficar. É que meus cachorrinhos forçaram a porta, eles entraram. E aí eles não sabem fechar a porta, né? Só abre. Então, vamos lá. Então, vamos acompanhando agora aqui. Então, basicamente, o resumo é este. Cadê o meu? Opa. Aqui a gente já fez, né? Então, vamos lá. Então, esse capítulo, quais são os assuntos que ele vai abordar? Então, o André Luiz, ele vai descrever, então, os aspectos arquitetônicos, as características físicas, morais e o comportamento dos habitantes dessa colônia localizada no abismo, não é? Por isso que é colônia abismal, quer dizer que é a parte mais inferior de uma localidade espiritual, coordenada, então, pelo Gregório. Analisando, então, as características dos habitantes, ele vai falar das criações mentais, vai falar, como vocês já responderam, desse asilo de espíritos desamparados, né? Esse local de sofrimento, localizado num vale cheio de furnas, de abismos, cujos habitantes são praticamente alienados mentais. Vai abordar, então, também o objetivo da encarnação. Ele fala, já em 2 capítulos anteriores, ele vai falar dos ovoides, que são aqueles espíritos que perderam já o formato do corpo humano por conta da sua própria característica espiritual. Então, vai falar um caso de uma senhora de escravos que está sendo obsidiada por esses ovoides e se encontra nesse asilo, né, de espírito desamparado. E vai mencionar, então, esse processo, né, desse obsessivo causado, então, por esse princípio de atração mental, que nada mais é do que a sintonia. E também vai abordar a reencarnação, mas no caso diferente do Missionários da Luz, ele vai falar da reencarnação compulsória. Né? Então, vamos lá. Os aspectos arquitetônicos, as características físicas, morais e o comportamento dos habitantes dessa colônia. Então, o André Luiz vai falar que essa colônia, ela tem uma atmosfera pesada, não é? Chega a ser asfixiante, que ela tem um nevoeiro espesso que mal dá para ver o horizonte.
Ele diz que o Sol está muito distante e que ele se apresenta até como uma bola de sangue afogueado, não é? Mas não é um Sol nítido, é uma região que ele está como se fosse uma espessa cortina de fumo. E por todo lugar eles escutam conversas alucinadoras, ociosas, lembra? No outro capítulo ele falando muito da vida um do outro, ainda muito ligados à matéria, espíritos que quando dormem vão para esse lugar e ficam combinando coisas, combinando vinganças. Então são assuntos fúteis, assuntos de vingança, muitos não falam coisa com coisa, né? Gritaria por toda parte, presença de muito espírito vampirizado, então encarnados vampirizados e desencarnados vampirizados por esses espíritos que se apresentam na forma de ovoides, outros tantos espíritos que estão ali, mas na condição de escravos, que têm que trabalhar para eles, indo para a Terra para ser instrumentos de obsessão, ou também sendo presos lá dentro, ou ainda sendo escravos, fazendo trabalho naquela região. Então, a gente vê aqui, né, a característica que são espíritos todos como já esfarrapados, mal cheirosos, ligados, né, aqui, olha, aos ovoides. Então, é uma condição muito triste que o André Luiz diz o quê? Que essa situação toda era muito perturbadora, principalmente para ele, né? E feria, né? Impactava o seu espírito, causava uma energia, assim, causava uma sensação muito negativa, né? Tamanha a vibração pesada daquela região. Bem, as ruas, então, ele diz, eram repletas, como nós já falamos, de espíritos. E espíritos com anormalidades. E aí ele vai descrever, né, o que ele está vendo. Então ele diz, o que eles encontravam ali? Aleijados de todos os tipos. Idiotas de máscaras variadas. Então as expressões das mais diversas. Homens e mulheres de fisionomia torturada iam e vinham. Ofereciam a perfeita impressão de alienados mentais. Exceção de alguns que nos fixavam de olhar suspeitoso e cruel com manifesta expressão de maldade. A maior parte, a meu ver, situava-se entre a ignorância e o primitivismo, entre a amnésia e o desespero. Mas muitos demonstravam-se irritadiços ante a calma de que lhes dávamos testemunho. Perante os desmantelos e detritos a transparecerem de toda parte, concluí que o esforço coletivo se mantinha ausente de qualquer serviço metódico junto à matéria do plano. A conversação ociosa era ali o traço dominante. Então a gente vê alienados mentais, transtornados, muita sujeira, ninguém fazendo nada, não é? Então muitos assim, em completo estado de total, como ele fala, né? Não sabiam mais nem quem eram, se identificavam, outros desesperados. Então era um quadro de muita, muita tristeza. E o interessante é que junto, né, de todos esses sofredores, aqueles cujas características realmente da maldade reinante. E outros irritados. Por quê? Porque percebiam que aqueles 4 estavam diferente da condição deles, né? E olha que interessante. Aí entra aquela coisa do que o Jung fala da sombra, não é? A gente sempre critica do outro aquilo que a gente não tem, que não incomoda, o que a gente gostaria de ter. Então, eles ficavam irritados porque eles eram espíritos maus, eram espíritos cruéis, mas no fundo eles sabem que muitos desejariam estar naquela situação. Então, essa irritação todas que eles estão demonstrando, não é? Então, o que mais que ele vai falando, né? As ruas eram sujas, né, como eu já disse,
mas era uma cidade muito esquisita, não é? Cheia de labirintos, as construções de muito mau gosto, mal conservadas, não é? Com exceção do palácio, que é onde morava o Gregório, não é? Que era o grande governador daquela região, e da Praça da Governadoria, que é aquela região que circundava aquele palácio. As substâncias, por conta da emanação daqueles espíritos, você vê, a gente falou na semana passada que o espírito tem cheiro também, não é? Porque o nosso pensamento produz cor, produz forma e emana um odor característico. Então, as paredes eram revestidas de uma substância, né, semelhante ao lodo aqui na Terra, com cheiro ruim. Então, era algo feio, escuro, pegajoso, mas na característica da própria condição moral daqueles espíritos. A vegetação praticamente inexistente, o que tinha aquela coisa bem mirradinha, né? Então, nada dali representando o belo. E isso tudo, então, como que essa cidade foi construída? Por que essas paredes sujas, lodosas, essa vegetação tão assim mirrada, não é? Aquela condição dessa cidade. Ora, como foi feita essa cidade? Tudo é criação mental, não é? E o Gubbio explica. A mente, tudo é o poder da mente. E o André Luiz, em todos os livros, ele aborda o poder da mente. Então, a mente estuda, a mente arquiteta, a mente determina e materializa os desejos que lhe são peculiares na matéria que a circunda. Então, isso no plano espiritual e no plano material. E essa matéria que lhe plasma, né, os impulsos, é sempre formada por vidas inferiores inumeráveis em processo evolutivo nos quadros do universo sem fim. Então, desde os seres mais inferiores até os superiores, as coisas funcionam assim. A nossa mente cria. Então, não é só a mente de espírito puro, de espírito evoluído que cria. O pensamento é criador em todos os estágios, em todos os níveis que se encontra o espírito. Não é? E nessa situação, nós temos o quê? O Gubbio está esclarecendo, então, para o André e para o Eloy, a situação mental daquelas pessoas, daqueles espíritos, não é? Ou seja, que a mente deles extraviada, o quê? Lutando com essas ideias fixas. Então, essa mente extraviada com ideias fixas perde a noção do bom gosto, do conforto construtivo, da beleza santificante e se entrega ao relaxamento. Como ele falou, ninguém não queria nem fazer nada, nem se mexia, né? Então, é por esse motivo, então, que as construções, os objetos estavam se deteriorando, né? E para esses espíritos que têm já uma outra condição, aquilo representa uma agressão, tanto ao olfato quanto ao próprio, à própria visão. Não é? Então, vamos lá. E em relação, né, à criação mental, o Gubbio comenta com os dois. O homem comum, ou seja, o homem aqui encarnado, não possui senão uma vaga ideia da importância das criações mentais na própria vida. Mesmo hoje, com tanto conhecimento que a gente já tem, com tantos livros, nós ainda, parece que a gente esquece da força do pensamento, né? Da força das nossas emoções na nossa saúde, no nosso redor, nas nossas conquistas. Então, ele já está dizendo, olha, quer dizer, o homem não tem senão uma vaga ideia, isso na época do livro. Hoje, a gente está tendo já um conhecimento maior, mas falta mais empenho na gente se lembrar disso tudo, não é? Então, vamos lá, para a gente entender um pouquinho melhor essa coisa da criação mental, que hoje, né, graças com tantos outros livros do André Luiz e de Emmanuel, e estudando, claro, né, as obras de Kardec, a gente entende um pouquinho mais, né? Então, a criação mental. Criação mental está ligada ao quê? A pensamento.
né? E pensamento, a gente fala de quê? De fluido cósmico universal. O que é o fluido cósmico, ou fluido cósmico universal, ou FCU, como a gente pode ver por aí na literatura? É a matéria elementar primitiva, ou seja, é a matéria-prima básica de toda a criação no universo. Esse fluido, ele sofre inúmeras combinações. E as suas transformações diferenciadas constituem, então, essa inumerável variedade de corpos da natureza. Ele se apresenta em várias densidades. Então, desde aquele estado mais rarefeito até o estado mais palpável, né? Ou seja, é desse fluido, é dessa matéria que circunda todo o universo, de onde o espírito retira os elementos, então, para formar, do jeito que ele quiser, os objetos com aparência dos diversos corpos na Terra. Então, no plano espiritual, toda a criação é mental. Tudo é arquitetado, assim como tem os arquitetos no plano espiritual que vão projetar as cidades, eles projetam, fazem todo o desenho arquitetônico, assim como nós vimos, né, na projeção dos corpos, no estudando o Sigismundo. Vai haver um estudo, um projeto, depois dos arquitetos, aí vai ter a equipe que vai executar. São aqueles espíritos que têm essa capacidade de manipular esses fluidos e pelo pensamento há essa construção. Então, a construção dessas cidades foi feita assim. Ora, eles vão plasmando um lugar para morar, de acordo com suas necessidades, mas, ou seja, qual é a qualidade desse pensamento deles? Está de acordo com a condição espiritual de cada um deles, não é? Então, os espíritos, eles conseguem atuar, não é, sobre os fluidos espirituais através do pensamento, mas também através da vontade. Então, é a conjugação entre pensamento e vontade. Porque o pensamento é aquela força criadora. Ele está criando, né? Já vendo tudo aquilo. Mas o quê? Não é? Essa força, não é? Que manipula, né? Vai manipular a forma pelas ideias, não é? E a vontade é essa força propulsora. Então, eu mentalizei, eu pensei, na minha mente eu já criei toda essa formação, e a minha vontade vai ser essa energia que eu vou colocar para que aquilo se concretize. Vai comandar a trajetória da nossa vontade. É como se fosse um reativo na química, né? Então, isso é o grande laboratório do mundo invisível. E durante o curso mediúnico, a gente vai ter uma aula, né, no programa, falando só sobre esse laboratório do mundo invisível. Então, os espíritos dizem assim, que o pensamento e a vontade são para os espíritos desencarnados o que a mão é para o homem, não é? A gente também projeta, né? O homem não vai projetar, calcular, fazer tudo, mas não vai ser a mão que vai construir as coisas. Então, é assim, né? E isso, né? André Luiz está recebendo essa orientação do Gubbio, mas olha só, ele não teve esse conhecimento aqui na Terra. E Kardec, na Gênese, já está escrito ali no capítulo 14, no item 14, como os espíritos atuam, né? E como é realizada essa criação mental. Então, para a gente relembrar a leitura da Gênese, e quem não leu, vale a pena a gente estudar esse livro, ele diz assim, os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, manipulando-os por meio do pensamento e da vontade. Imprimem a esses fluidos esta ou aquela direção, aglomeram-nos, combinam-os, dispersam-os. Com eles formam conjuntos de aparência, forma ou cor determinados. Modificam-lhes as propriedades. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Basta ao espírito pensar alguma coisa para que esta se produza, assim como basta modular uma área para que esta repercuta na atmosfera. Gente, aí o que acontece é o seguinte, essa manipulação, então, tanto pode ser manipulado para o quê?
para criar fluidos benéficos, para nos envolver como fluidos maléficos. Como os benfeitores trabalham para nos auxiliar? Quando nós fazemos as nossas vibrações em casa, quando a gente se une nesse trabalho das vibrações das 18 horas, né, que muitos trabalhadores do self conseguem, nas nossas vibrações de saúde, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos pensando, né, doando, direcionando o nosso pensamento para quê? Em vibrações positivas, em vibrações de força, em vibrações de saúde, desejando que aquelas pessoas possam se recuperar, que elas possam melhorar, que ela tenha um alívio dos seus sintomas, que os médicos possam ser inspirados para encontrar o diagnóstico, para receitar o remédio mais adequado, não é? Ora, e o que acontece com essas energias que nós estamos doando? Essas energias que nós estamos doando são somadas, né, são utilizadas pelo plano espiritual que precisa das nossas energias materiais para trabalhar no corpo material e vão o quê? Trabalhando, manipulando essas energias para levar o quê? Ao corpo doente, para levar a célula doente, o quê? A saúde, para restaurar tudo aquilo que é necessário, que é preciso. Assim como existe todo esse trabalho do bem, existe também esse trabalho para o mal. Como nós vamos ver nesse livro, esses espíritos que se comprazem no mal, na vingança, eles também sabem manipular esses fluidos. Também sabem tornar esses fluidos nocivos para prejudicar uma criatura. Eles conseguiriam transformar uma propriedade, algo benéfico, num veneno. Porém, a sua capacidade é limitada, porque aí entra a providência divina. Tá? Então, vamos continuando, né? Então, o pensamento ou a mente então, pode, né, modificar as propriedades dos fluidos ao nosso redor. E essa ação, então, irá gerar consequências de importância direta para nós e para quem está à nossa volta. Porque a gente sabe que tudo que a gente emana vai chegar no seu destino, mas vai voltar para a gente. Então, se as energias positivas que a gente emanou chega ao seu destino, nós também receberemos ao redor, em retorno, essas energias positivas. Se a gente envia energias negativas, nós vamos o quê? Receber também essas energias negativas, porque é o retorno, não é? E se a gente envia energias negativas e aquilo bate, e muitas vezes, qual é a lei de Newton, da ação e da reação? A toda ação corresponde uma reação, que às vezes de igual intensidade, ou às vezes a intensidade volta até maior para a gente, não é? Então, sobre o aspecto moral, o que a nossa mente pode exteriorizar e que tem forma, que tem cor e que tem cheiro? Ódio, inveja, ciúme, orgulho, egoísmo, violência, bondade, amor, caridade, fraternidade. Então, são formas, pensamentos, que têm cor, e essas formas, pensamentos, elas chegam ao destinatário, mas elas vão, mas elas também ficam ao redor do emissor, provocando também aquilo, as suas consequências, né? E pelo aspecto físico, ou seja, a gente consegue até perceber o efeito, então, dessas nossas criações mentais pelas sensações. Irritação, excitação, calma, tranquilidade, não é? Então, se a gente está com pensamentos positivos, em oração, leituras edificantes, qual é a resposta que o corpo vai ter, que o espírito vai ter? Da calma, da serenidade, da tranquilidade, da paz interior, da alegria, da harmonia. E assim, com aquilo que é afim, não é? A irritação, a excitação, não é? Se a gente às vezes ficou irritado com alguma coisa e a gente começa a alimentar, a gente percebe que a gente vai ficando cada vez mais irritado e vamos tendo reações, inclusive no nosso corpo físico, tendo taquicardia, tendo dor de barriga, né? Dor de cabeça, né?
Então, toda essa capacidade que a gente tem de irradiar, né? Que essa natureza do nosso pensamento, de se expandir, de se materializar, de materializar a nossa própria criação, por isso que a gente fala que o pensamento tem força, não é? Tudo isso que sai de nós, ele sai e se espalha, é a grande rede do universo. E vai se somando também aos afins. Isso é o que gera a sintonia. Então, todos aqueles espíritos que estão naquela região, eles estão ali por quê? Porque eles estão vibrando na mesma sintonia. Eles se misturaram, as suas mentes estão no mesmo nível, não é? Então, a sintonia é o quê? É feita da união de fluidos de natureza similares. Ruim atrai ruim. O bom atrai o bom, mas o bom afasta o ruim, né? Então, como nós já vimos, os ambientes, né, ficam impregnados dos fluidos que as mentes irradiam e adquirem, então, como eu já falei, forma, movimento, direção e tonalidade. Isso no plano espiritual? Não, aqui encarnados também. Então, se a gente fica, como eu já falei várias vezes, ouvindo notícias ruins, ouvindo só informações ou fofocas, ou vivendo situações que nos deixam num padrão vibratório negativo, o ambiente vai ficar pesado, vai ficar impregnado, a gente vai sentir aquele mal-estar. Então, por que toda assistência espiritual pede que a gente ore, que a gente faça o evangelho no lar? Porque nós vamos começar a mudar o quê? A nossa sintonia. As nossas orações vão mudando os nossos pensamentos, boas leituras vão fortalecendo a nossa mente e a gente vai limpando espiritualmente o ambiente da nossa casa, vai fazendo uma faxina na nossa casa, vai buscando cada vez mais a sintonia com aqueles benfeitores e aí o ambiente vai se modificando. Então, tudo é a base, está na criação mental. E o André Luiz, em todos os livros, os instrutores falam que a base de toda a vida está na mente. Da felicidade e do sofrimento está na nossa mente, né? Então, fazendo esse parênteses enorme, eles conseguem, eles estão observando toda aquela cidade e vão, então, caminhar, né, por toda aquela região e andam, né, vários e vários quilômetros ali, e eles dizem, varamos lodosa muralha, e depois de avançarmos alguns passos, o pavoroso quadro se abriu dilatadamente, ou seja, eles já estavam vendo uma situação muito dolorosa, muito triste, tenebrosa, daquela situação, daqueles espíritos alienados, daqueles espíritos com os ovoides, daqueles espíritos transfigurados, aquela coisa tudo mal cheirosa, não é? E ainda ele sai daquelas construções horrorosas, sai daqueles muros, e aí eles olham o quê? Se depara com um largo e profundo vale que se estendia por toda aquela região, habitado por toda espécie de padecimentos imagináveis, ou seja, aquilo que era triste era muito mais triste, não é? Sentíamos agora na extremidade de um planalto que se quebrava em abrupto despenhadeiro. À frente, numa distância de dezenas de quilômetros, sucediam-se furnas e abismos, qual se nos situássemos perante uma imensa cratera de vulcão vivo, alimentado pela dor humana, porque lá dentro, turbilhões de vozes explodiam ininterruptos, parecendo estranha mistura de lamentos de homens e animais. Então, olha a extensão do sofrimento. Quilômetros de cavernas, de buracos, de lugares escuros, fedidos, ouvindo-se só gritos. Então, imagina aqueles gritos de dor, né? De lamento. Então, que situação horrível, não é? De sofredor. Então, esse asilo, ele era o quê?
afastado daquela zona central, não é? Era um lugar onde os espíritos que estavam ali na cidade eram atormentados. Ali, eles eram muito mais atormentados, né? Viviam ali em um sofrimento indescritível. A alienação mental deles era muito maior que a dos outros, não é? E ele descreve aqueles espíritos como amontoados, como lenhos secos, que gemiam, se contorciam, se lamentavam. Então a gente imagina aquela lava, aquela vala, não é? Que a gente vê naquelas fotos dos campos de concentração, onde eles colocavam, né, todos aqueles mortos. Então a gente imagina aqueles espíritos, né, aqueles perispíritos já todos retorcidos, né, como ele diz, secos, ali tudo misturado, se contorcendo, muitos já perdendo a própria identidade, né, com aquela culpa ali, aflorando o tempo inteiro, já ligados ainda aos seus espíritos obsessores. Então é um quadro muito doloroso, não é? Triste demais de se ver, não é? E o que o André Luiz aprende? Que quem são esses espíritos? São os espíritos que abusaram do sagrado dom da vida e são réus da própria consciência. Então não é castigo de Deus, é a própria consciência que está levando eles para aquela região, não é? Espíritos de inteligência brilhante, donos de acervo de revelações religiosas, destinadas à solução dos problemas da alma, que não aproveitaram essa oportunidade edificante e decaíram voluntariamente. Então, muitos espíritos, muito inteligentes, não é? Que podiam dominar populações, e muitos ligados à própria vida religiosa, não é? Que ao invés de auxiliar aquelas almas a se ligarem a Deus, utilizaram isso como uma maneira de dominar, não é? Então a gente lembra que o Gregório dali, ai que linda, minha querida, eles vieram como? Da Inquisição, não é? O que eles fizeram na Inquisição? Quantas mortes, quanto sofrimento, não é? Então, quantos não aproveitaram aquela oportunidade de, em nome de Jesus, construir, destruíram. E quantos outros que, por aquela inteligência brilhantíssima, levaram a desgraça, não é? Levaram o sofrimento voluntariamente, porque se compraziam no mal e queriam ter a própria... queriam se aproveitar, tirar proveito próprio dessa situação, não é? E o que estava acontecendo com eles? Né? O André Luiz fala assim, gente, mas é tanta dor, é tanto sofrimento. E o Gubbio explica, ora, eles estão aqui, eles estão, na verdade, esgotando os resíduos venenosos que eles acumularam nos anos de ociosidade, nos anos vazios que na Terra eles vivenciaram, né? De ociosidade e delinquência quando encarnados. Então, aquela região de sofrimento, aquele sofrimento tamanho, não está sendo inútil, não é? É tanto sofrimento, é tanta dor, que uma hora eles vão se cansar dessa dor. E quando eles se cansarem dessa dor, eles vão se questionar o porquê de tudo aquilo e ver que eles desrespeitaram as leis. E aí vai vir o quê? Aquela vontade, o arrependimento, a vontade de mudar, abrir o coração e conseguir, então, receber o amparo daqueles benfeitores que estão lá. É o que o Gubbio classifica, né, da tortura redentora que esses espíritos estão vivendo. Né? Esses espíritos, então, né, tinham um objetivo da reencarnação e permaneceram no mal encarnados por vontade própria. Enquanto os desencarnados, eles continuam permanecendo no mal também por vontade própria, porque todos eles tiveram o quê? A oportunidade de fazer o bem. Então vamos a um trechinho do livro, falando da reencarnação.
todos os espíritos renascem nos círculos carnais para destruírem os ídolos da mentira e da sombra, e entronizarem dentro de si mesmos os princípios da sublimação vitoriosa para a eternidade, quando não se encontram em simples estrada evolutiva. Contudo, nas demonstrações de ordem superior que lhes cabem, preferem, na maioria das ocasiões, adorar a morte na ociosidade, na ignorância agressiva ou no crime disfarçado, olvidando, se esquecendo, esquecendo a gloriosa imortalidade que lhes compete atingir. Ao invés de estruturarem destino santificante, com vistas do porvir infinito, menosprezam oportunidades de crescimento, fogem ao aprendizado salutar e contraem débitos clamorosos, retardando a obra de elevação própria. Então, todos nós reencarnamos com o objetivo de quê? De nos da nossa autotransformação, não é? Da gente destruir esses ídolos de mentira, desses erros, desses desenganos que a gente entronizou no nosso ser, fazer o quê? Reaprender, reeducar, substituir esses valores equivocados pelos valores verdadeiros. Por isso que o objetivo da reencarnação é a nossa transformação moral, é o nosso aprimoramento. A gente vai transformar, não é, aquilo que não deve, que foi feito de maneira errada, vamos aprimorar as nossas qualidades, não é? Vamos desenvolver as nossas tendências e aprimorar aquelas que já foram, que já afloraram, e assim nós vamos crescendo, aprendendo. Então, isso é que é evoluir, é aprender, né? E o grande instrumento da reencarnação, do aprendizado, é a educação. Então, a gente vem aqui para educar as nossas emoções, educar os nossos sentimentos, não é? Educar as nossas emoções, educar os nossos pensamentos. E o conhecimento vai trazer para a gente esse elemento. Agora, só o conhecimento intelectual? Não, é o autoconhecimento. A gente olhar para a gente conhecer quem a gente é, para a gente poder saber o que eu vou mudar, não é? Como que eu vou me transformar? Como eu reajo diante de determinada situação? Eu reajo assim e eu vejo a minha reação. Então, agora é que eu já sei que eu tenho que mudar o meu comportamento. E é assim, tentando e retentando, subindo, caindo e tendo coragem para recomeçar, que a gente vai nessa caminhada de aprendizado. Agora, esses espíritos que estão ali não têm nenhuma vontade de melhorar, nenhuma consciência. Vivem a vida fisiológica, como muitos hoje vivem. Só se importando com o hoje, só se importando com a matéria, só se importando com o prazer material, momentâneo, sem se importar com o próximo, sem se importar com a situação, com o sentimento, vivendo, como nós já falamos, o que o Divaldo diz, é o ser fisiológico. Comer, beber, fazer sexo e se divertir. Não é? Não sendo mais esse ser espiritual que busca já essa autotransformação, que busca esse autoconhecimento, que quer aproveitar a existência para aprender, que quer aprender o quê? A fazer o melhor, que quer se transformar, que quer realmente aflorar e ser essa criatura filha de Deus que está aqui para o aprendizado. Não é? Então, esses espíritos que se encontram nessa região não são espíritos que estão ali porque uma encarnação eles tiveram esse comportamento. Não, são espíritos renitentes no mal. Várias e várias oportunidades, eles continuam insistindo em não aceitar o chamamento de Deus. E não aceitar, e não querer cumprir, são espíritos rebeldes, não é? Mas
por mais que eles continuem assim, nunca, né, falta o amparo divino. Deus não desampara ninguém. Em todo lugar vai existir uma equipe disposta a auxiliar, né? Então, o Gubbio diz que a renúncia opera com Jesus em toda parte. Que vamos imaginar aquela atmosfera que o André Luiz disse, asfixiante, torturante, não é? Que esses espíritos que querem socorrer aquelas criaturas, que têm que ficar disfarçados ali, eles são obrigados a viver naquele ambiente, onde eles poderiam estar numa região muito melhor. Mas não, por amor, né, a Jesus, por querer trabalhar, eles fazem essa renúncia de habitar essas regiões de tanta dor, de tanto sofrimento, que causa, né, um mal-estar muito grande, né? Então diz que todos os lugares, inclusive ali, naquela região abismal, naquela situação onde estava onde eles estavam visitando, há muitos emissários de Jesus disfarçados. Por quê? Porque se eles estiverem ali mostrando quem eles são, você imagina, o exército daquelas entidades atormentadas, mas vão querer trucidá-los, né? Então eles estão disfarçados, oferecendo a mensagem de esperança e de consolação àqueles espíritos que passaram por aquela tortura, né, pedagógica, e que vão ali, que naquele momento onde eles vão realmente conseguir abrir seu coração pedindo ajuda a Deus, eles vão estar lá para auxiliar, não é? E a explicação. Por quê? Por que eles não conseguem enxergar ainda ajuda, né? Porque quando nos enceguecemos no mal, inabilitamos-nos por nós mesmos a recepção de qualquer recurso no bem. Se compraz no mal, você fica naquela faixa vibratória, você não aceita, porque você continua achando que você está certo. Mas a partir do momento que abre o coração, eles estão ali, né? A equipe está lá para socorrer aquele sofredor. E vamos entrar, então, mais uma vez, ele vai falar de ovoide. Nós já explicamos já sobre os ovoides nos 2 últimos capítulos. Então, hoje a gente vai falar muito rapidamente, não é? Só para relembrar. Então, como é que se dá o processo da ovoidização? Então, o ovoide, né, é o nome dado a um espírito, né, que é a consequência, então, de uma transformação que esse espírito sofreu aonde? No perispírito. Esse perispírito que foi lesionado por atos e pensamentos, então, de maldade, de ideia fixa onde? Na vingança, não é? Que forma um circuito que monoideísta, e por isso ele acaba perdendo a forma humana. Ele fica no formato de um ovo, de uma matéria gelatinosa e fluida, que ele dá já essa informação nesse capítulo, que é a matéria, né, gelatinosa e fluida. Então já foi explicado que ele fica naquela ideia fixa, girando sempre em torno da mesma ideia de vingança, tanto ele vai girando que o quê? Que o perispírito, que é plástico, ele vai ficando num circuito elétrico fechado, que vai o quê? Perdendo, né, pela plasticidade o seu formato e fica nessa situação, não é? Então, o que causa esse processo de ovoidização é o quê? É o comprometimento desse espírito ante as leis divinas, de forma reiterada. Que ele fica o quê? O que é o monoideísmo? É uma ideia única numa ideia fixa. Aquela ideia de vingança, 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 ele só pensa naquilo, aquele circuito fechado, não é? Não abre seu coração para nada, permanece por muito tempo assim, e aí ocasiona o quê? Essa redução, né? A transformação do seu perispírito, ocasionando para ele também o quê? Dívidas muito terríveis, não é? Grandes, dolorosas e uma situação muito triste, a recuperação deles, como nós já vimos, não é? Então, de que forma a gente consegue tirar alguém do estágio de ovoide? É através do amor. E o Gubbio diz, não é, que a ciência de amar é a ciência de libertar
iluminar e redimir. Então, no capítulo passado, nós comentamos, né, que muitos dos próprios obsedados, quando saem, já evoluem, querem voltar para ajudar essas criaturas infelizes, porque, na verdade, eles também foram responsáveis por eles estarem daquele jeito, né? Porque eles cometeram algum ato que provocou esse ódio tamanho neles. O amor de outros espíritos que, no momento, acaba tendo condição de recolher, de levar esses espíritos para aquelas regiões do plano espiritual, para realizar, então, todo aquele tratamento para que aquele perispírito possa ser reconstituído. E esse assunto a gente já estudou e já falou. Então, agora ele vai falar o caso de obsessão por ovoide, né? Que era o caso daquela senhora de escravos. Então, o que eles viram? Uma mulher que sofria, que estava alucinada, que gritava, né? E essa senhora, né, tinha sido uma fazendeira, uma senhora de escravos, que era uma jovem, né, tirânica, colérica, violenta, né? E aí o que aconteceu? Ela se casou com um fazendeiro, que era um homem mais velho que ela, mas esse homem já tinha um caso amoroso com uma escrava e tinha 2 filhos. Quando ela soube, não é? Ou seja, toda a cólera, a tirania, a violência nela aflorou e ela tomou as providências, né, manipulando o marido para que acabasse com aquela situação para ela. Ela pegou a mãe, né, ou seja, ela vendeu a escrava, que tiveram filho, então, com o marido dela, enviou essa escrava para um lugar insalubre, pantanoso, quer dizer, vendeu uma região que ela sabia que ia ser de muito sofrimento, e onde em pouco tempo essa mulher acabou desencarnando, não é? E o que ela fez com os filhos? Os filhos foram acusados de ladrão, foram açoitados no tronco, não é? Passaram a viver acorrentados no pescoço, sempre sendo açoitados, maltratados, mal alimentados, humilhados o tempo todo, e ali na senzala, logo também acabaram o quê? Morrendo por tuberculose sem qualquer auxílio. E aí o que aconteceu com esses 3? Desencarnaram com um ódio violento dessa mulher, se uniram, por quê? Porque em sintonia eles se amavam, se uniram, se encontraram, e por conta disso eles passaram a obsediar essa antiga proprietária deles, né? Então, ou seja, eles se uniram pelo ódio. Então, o único desejo deles era a vingança. Eles queriam que ela sofresse. Eles queriam fazer com que ela pagasse por tudo aquilo que eles sofreram, né? Então, o que eles passaram? Eles passaram a influenciar negativamente essa mulher. Então, aqui nós estamos vendo uma gravura de como acontece o assédio espiritual. Nós estamos vendo aqui espíritos malignos projetando seus fluidos, não é, pelo pensamento, malignos para uma pessoa. Se nós, aqui é a nossa aura, né, esse envoltório, se nós temos o pensamento firme, nos fortalecemos na oração, nós conseguimos formar um campo de proteção que impede o acesso a esses espíritos. Pode ter uns acessos, mas a gente consegue, com assistência espiritual, com as nossas próprias orações, ter um bloqueio. Se a gente se permite pelo nosso comportamento, o que acontece? A gente é completamente envolvido. Então, isso é o processo obsessivo. Então, o que aconteceu com todos eles envolvidos nesse caso? Foi explicado. Eles desencarnaram e ficaram ali ao léu? Não. Todos tiveram oportunidade de se reabilitarem, de não ficar naquela situação, de serem amparados, não é? Então, diz assim, não obstante, convidados à tolerância e ao perdão por amigos espirituais que os visitavam frequentemente, então você vê, não é uma vez só, nunca cederam um tio nos planos sombrios em que penhoraram o coração. Atacaram desapiedados a mulher que os tratara com dureza, impondo-lhe destrutivo remorso ao espírito vacilante e fraco.
dominando-lhe a vida psíquica, transformaram-se para ela em perigosos carrascos invisíveis, utilizando todos os processos de luta suscetíveis de acentuar-lhe as perturbações. Adoeceu ela, por isso, gravemente, desafiando conselhos e medidas de cura. E, embora socorrida por médicos e padres diversos, não mais recobrou o equilíbrio orgânico. Arrasou-lhe o corpo físico a pouco e pouco. Incapaz de expandir-se mentalmente no idealismo superior, que corrige desvarios íntimos e faculta a cooperação vibratória das almas que respiram em esferas mais elevadas, a desditosa fazendeira sofreu, insulada, fechada no seu orgulho destrutivo, que lhe assinalava o caminho. 10 anos de mágoas constantes, indefinidas. Então, veja bem, durante 10 anos, essa mulher foi uma vítima desses obsessores. E foi tão intenso o ataque que ela acabou perdendo a insanidade, o equilíbrio, a sanidade e o equilíbrio orgânico. Assim como os espíritos foram amparados e orientados, ela também. Mas pelo orgulho, que ele diz, pela fraqueza, pelo vacilo, ela também não aceitava. Ela nunca se arrependeu daquilo que ela fez. Se ela tivesse se arrependido, se ela tivesse pedido perdão a Deus e quisesse se recorresse na oração, não é? Que ela fala assim, no idealismo superior, eles não teriam condições de terem atacado e chegado nessas proporções. Então, aqui ele explicou. Ela também foi responsável, não é? Pela situação dela. E aí, o que aconteceu quando ela desencarnou? Eles queriam levá-la à morte, queriam fazer ela sofrer. Aí ela desencarnou, eles falaram, tudo bem, agora vamos deixar ela aí, porque a gente conseguiu o que a gente queria? Não. Desencarnada, depois de, enquanto eles estavam ali, ela chamava pela presença do marido, do Joaquim, que foi o seu marido na outra encarnação. Ela estava completamente alienada, não sabia o que ela falava. Ela o quê? Ela sentia a perseguição desses espíritos, mas ela não conseguia vê-los. Ela sentia o quê? Ela escutava interiormente, na voz da consciência dela, que ela era uma assassina. E aí, naquele tempo, ela já começou a sentir a culpa, e dela ter transgredido essas leis. Esses espíritos, eles ficaram durante quanto tempo ali naquela situação? Não é falado. Mas ficaram ali imantados a ela, obsidiando, e eles se alimentando reciprocamente desse ódio e dessa sintonia mental, até que eles foram se transformando em ovoides. E como ovoides, aí sim, eles ficaram imantados, colados no perispírito dela. E o medo, e o ódio que ainda ela sentia, incapacitava essa criatura de tomar iniciativa renovadora. Então, por isso que ela continuou sendo assediada e por isso que ela devia estar ali. Olha só, gente, vamos ver. O André Luiz narra esse livro em 1949. Aquilo aconteceu na época da escravidão. Então, olha só, quanto tempo ela estava ali naquela situação e quanto tempo aqueles espíritos naquela ideia fixa do ódio, E ela, com um espírito muito orgulhoso, recusando também o convite à renovação do amor. Ao que o instrutor esclarece: a revolta e o pavor do desconhecido, com absoluta ausência do perdão, ligam-nos uns aos outros, quais algemas de bronze. Então, ela e aqueles 3, eles estavam ligados como algemados, não ia conseguir separá-los, que eles estavam realmente numa parasitose espiritual ali, Então, apesar,
eles concluíram, não é, pela explicação do Google, que apesar dos débitos daquela mulher, ela poderia ter evitado a influência dos obsessores ou minimizado o seu ataque se, quando encarnada, ela tivesse aprendido a compreender, a perdoar, tivesse vigiado os seus pensamentos e os seus atos, não é? Após o desencarne, ela também poderia ter evitado aquela situação se ela tivesse evitado aquela cegueira, não é? Oriunda daquele orgulho destrutivo e aceito o socorro dos amigos espirituais. Mas, pelo princípio de atração mental magnética, ou seja, pelo princípio da sintonia, a ligação entre eles foi se intensificando cada vez mais. Por quê? Eles, pelo desejo de se vingar pelo que ela fez, ela, pelo desejo de se vingar também, porque ela odiava a presença deles ali e sentia a presença deles se vingando. Então, ela queria se desligar deles, da situação de tanto quanto eles eram encarnados quanto desencarnados. Com isso, houve a união desses fluidos e se estabeleceu esse circuito, não é? E qual a solução para o caso deles? A solução seria a reencarnação. Eles deveriam vir como uma família, para nessa família, como família, aprenderem o quê? A se amar e a se respeitar. Mas como que iria ser a vida deles, esse retorno aqui, não é? André Luiz e o Eloy são informados que o Joaquim já tinha reencarnado e que já estava sendo preparada a reencarnação desses outros 4, não é? Mas como é que ia ser o retorno dessa moça, né? Daquela mulher que estava lá? Então ele diz assim: ela renascerá em círculos de vida torturada, enfrentando obstáculos imensos para encontrar o ex-esposo e partilhar-lhe as experiências futuras. Então, esta mulher voltará à carne, seguida pelas mentes dos adversários que aguardarão junto dela o tempo de imersão dos fluidos terrestres. Ela vai reencarnar. Acontece que eles vão reencarnar, vão continuar unidos a ela. Eles não vão ficar no plano espiritual esperando a vez dela, não é? E o André Luiz fala assim, mas ela não vai se libertar deles? Não. Seguida de perto pela influência dos seres que com ela se projetaram no abismo mental do ódio, terá infância dolorosa e sombria pelos pesares desconhecidos que se lhe acumularão incompreensivelmente na alma opressa. Conhecerá enfermidades de diagnose impossível, por enquanto, nos quadros dos conhecimentos humanos, por se originarem da persistente e invisível atuação dos inimigos de outra época. Terá a mocidade torturada por sonho de maternidade e não repousará intimamente enquanto não oscular no próprio colo os 3 adversários, convertidos então em filhinhos tenros de sua ternura sedenta de paz. Transportará consigo 3 centros vitais desarmônicos, e até que o reajuste na forja do sacrifício, recambiando-os à estrada certa, será, na condição de mãe, um imã atormentado ou a sede obscura e triste de uma constelação de dor. Lembram-se que nós falamos na outra aula, por que desarmônicos? Eles não vão conseguir, numa existência, já recuperar toda a forma do perispírito deles. Então, naquele caso, eles vão ter que renascer. Então, vão ser aqueles espíritos deformados. Então, vai ser um sofrimento muito grande. Vai ser, então, assim, ela vai ter que aprender a cuidar deles. Mas ela vai ainda sentir aquela repulsa, mas ela vai já aprender pela maternidade a amar. E vão precisar de várias encarnações desse processo de mãe e filho até ter esse completo reajuste do amor. Né? Então, a reencarnação, né? Que bênção que é a reencarnação.
E como nós já temos estudado e vimos no livro Missionários da Luz, com a reencarnação do Sigismundo, a reencarnação, vários exemplos daquelas reencarnações que foram planejadas, não é? Naqueles quadros intercessórios. Então, nós já aprendemos com André Luiz, né, nos livros dele, que toda reencarnação ela é analisada de acordo com a necessidade do progresso de cada espírito. Portanto, é uma análise individual, não tem um padrão reencarnatório, né? É considerada a necessidade espiritual de cada espírito. Então, tudo é analisado, estudado criteriosamente, tanto é que nós vimos que cada colônia espiritual existe um departamento da reencarnação que vai estudar caso a caso como se vai dar esse reencarne, como serão os reajustes, todas as ligações, o tempo necessário para que a reencarnação aconteça da melhor maneira possível, porque a reencarnação tem que ser proveitosa. E como foi visto lá atrás, tanto trabalho para uma reencarnação, para a gente, pela leviandade, pela ociosidade, se entregar a esses desvarios e se perder de tal maneira, não é? Então, por conta, né, de tudo que a gente tem estudado, e nesse capítulo também, né, o Gubbio já fala, bom, André, você já viu que existem vários tipos diferentes de reencarnação. Então, vamos lá. Nós temos a reencarnação de missão, que a gente viu a própria Matilde, não é? Ela vai reencarnar com a missão, ela já é um espírito superior, de auxiliar aquele que foi seu marido. Então, são espíritos superiores, mais evoluídos, que por amor ao ente querido ou à própria humanidade, reencarnam em mundos inferiores para auxiliar o progresso intelectual e moral. Vamos lá, um exemplo. Jesus, né? Jesus reencarnou aqui com essa missão de nos trazer o evangelho, né? Essa receita da gente ser feliz. Temos as reencarnações de prova e essas encarnações de expiação, ou seja, aquelas que já são programadas para o nosso resgate, para o nosso reajuste, não é? As expiações são as situações dolorosas que nós vamos passar para a gente se autoeducar, e as provas são as situações difíceis que a gente vai passar para provar que a gente realmente aprendeu aquilo e para a gente subir, avançar um degrau a mais na evolução. Os espíritos que se encontram nessa situação já têm consciência, né, dos seus erros, já querem melhorar. Lembram no caso do Sigismundo, né, nos missionários? Ele se conscientizou dos erros dele, trabalhou no plano espiritual para melhorar, se regenerou, mas vinha aqui como? Com a reencarnação ia ser para ele expiar os erros dele do passado. Ele iria vir o quê? Qual seria a expiação? A expiação iria vir com um problema, né, orgânico na região onde ele causou mal para o outro, não é? E para os seus pais, uma prova, né, de aceitar aquele, né, o pai aceitar aquele que foi o seu assassino como filho e aprender a amá-lo. Então, esses são espíritos que já têm noção, né, dos efeitos das suas decisões, né, nas vidas passadas, e já tem uma consciência da sua vida futura, não é? Já está trabalhando, sabe que precisa evoluir, não é? Já teve esse chamado. Então, muitos desses conseguem, como nós vimos, participar do projeto reencarnatório, tomando conhecimento, não é, das características do corpo, de como será, né, a parte toda fisiológica. Então, nós vimos do Sigismundo, nós vimos aquele outro caso daquela mulher que pediu para vir com problema na tireoide, porque ela tinha medo de se perder na beleza de novo, não é? Mas aqui nos é apresentado um outro caso, que é o caso em questão desses familiares aqui, dessa moça e desses 3 espíritos, que é a necessidade da reencarnação compulsória.
Ou seja, esses espíritos não vão passar por aquela região, por aquela colônia de refazimento, de reaprendizado, onde eles vão se regenerar, onde eles vão se preparar. Não, eles estão numa situação tão primitiva, não é? Numa conexão tão intensa, que não tem como eles se desligarem. Então, o que acontece, né? Esse espírito não tem condição nenhuma de escolher suas provas, condição nenhuma de opinar em nada, porque eles estão dementados até. Então, esse planejamento é feito por espíritos superiores, né? Só que as escolhas, todo o traçado dessa existência, nunca vai ser superior àquilo que aquele espírito vai poder suportar. Então, no caso daquela vida de sofrimento que ela vai ter, que foi narrado atrás, vão ser consequências das atitudes dela, sim, mas tudo aquilo vai ser um grande bem para ela, não é? E o plano espiritual está analisando que ela vai ser capaz, sim, de suportar, mas vai depender dela. Ela pode se dar bem, como ela pode se dar mal. Mas se a possibilidade de 100% fosse dela não aproveitar, jamais isso iria acontecer, porque Deus é Pai e quer que a gente evolua, que a gente cresça, né? Porque o objetivo, o que é? É a reeducação e o progresso do espírito. Então, esses espíritos iluminados vão o quê? Programar a reencarnação para aquela criatura, que não vai ter nem noção de que está reencarnando. Eles vão tirar ele dali, vão já realizar. Lembra no Sigismundo que ele auxiliou com a mente dele o processo da redução do perispírito? Nesse caso, não. Todo o processo é feito por equipes especializadas, né? E isso tudo foi explicado para o André Luiz, mas tudo isso está escrito lá no Livro dos Espíritos, né? Então, vamos relembrar, que a gente deve ter esquecido, que está lá na questão 262, que o Kardec pergunta assim: como pode o espírito, que em sua origem é simples, ignorante e carecido de experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? E o que os espíritos respondem? Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir. Como fazeis com a criancinha? Deixa-o, porém, pouco a pouco, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolver, deixa-o, então, senhor de proceder à escolha. E é só então, é que muitas vezes lhe acontece extraviar-se, tomando o mau caminho, por desatender os conselhos dos bons espíritos. A isso é que se pode chamar a queda do homem. Então, aqui ele está falando, tem a reencarnação compulsória, tem depois aquela da prova e expiação, que você pode participar. Mas ali, pelo seu livre-arbítrio, você pode não cumprir com aquele planejado, né? E aí ele pergunta, quando o espírito goza do livre-arbítrio, a escolha da existência corporal dependerá sempre exclusivamente de sua vontade, ou essa existência lhe pode ser imposta como expiação pela vontade de Deus? E encontramos a resposta: Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Todavia, pode impor certa existência a um espírito, quando este, pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender o que lhe seria mais útil. E quando vê que tal existência servirá para a purificação e o progresso do espírito, ao mesmo tempo que lhe sirva de expiação. E depois, em outros livros, nós encontramos, não é? Sobre esse processo da reencarnação. No Evangelho, nós encontramos essa afirmação, que as tribulações podem ser impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. No Manuel Filomeno de Miranda, ele diz assim: quando não funcionem os estímulos para o progresso e o espírito deseje postergá-lo,
imposições da própria lei, junge-no ao progresso de crescimento, mediante as expiações lenificadoras que o depuram, cooperando para a eliminação das sedimentadas mazelas que o martirizam. Então, essas existências que têm tanta dor, tanto sofrimento, né, que a gente fala, meu Deus, mas como é possível isso? Isso está sendo uma bênção, para que esse espírito possa se depurar, né? Então, uma oportunidade. Talvez ele se revolte, talvez ele não coopere, mas está sendo uma expiação. E, por mínimo que seja, vai ter um aproveitamento, né? E o Leon Denis, no Problema do Ser, Destino e da Dor, ele diz: inteligências diretoras, visando a proveito, a evolução e expurgo do nosso passado, fazem elas próprias, em alguns casos, a difícil escolha de nossas provas. Então, se a gente estudar, está tudo lá explicado, não é? Que a gente é direcionado, que a reencarnação não é aleatória, então que ninguém nasceu por acaso, ninguém nasceu no lugar errado, na família errada, não é? Então, tudo tem a sua utilidade, tudo foi muito, muito bem planejado, não é? E eu trouxe a questão 1006, que é uma questão muito consoladora, não é? Porque a gente vê esses espíritos séculos e séculos e séculos no mal. Essa situação tão difícil que a gente, como André, se pergunta, vai ter jeito? Um espírito ruim desse vai conseguir um dia ser um espírito bom? E esse livro, Libertação, traz esse título exatamente por isso, né? Que vai mostrar o resgate de um líder trevoso, que é o Gregório, levando ele a esse estado de libertação. Então, na questão 1006, o Kardec pergunta: poderão durar eternamente os sofrimentos do espírito? Ao que eles respondem: poderiam, se ele pudesse ser eternamente mau. Isto é, se jamais se arrependesse e melhorasse, sofreria eternamente. Mas Deus não criou seres tendo por destino permanecerem voltados perpetuamente ao mal. Apenas os criou a todos simples e ignorantes, tendo todos, no entanto, que progredir em tempo mais ou menos longo, conforme decorrer da vontade de cada um. Mais ou menos tardia pode ser a vontade, do mesmo modo que a crianças mais ou menos precoces. Porém, cedo ou tarde, ela aparece, por efeito da irresistível necessidade que o espírito sente de sair da inferioridade e de se tornar feliz. Porque essa é a lei do progresso. Eminentemente sábia e magnânima é, pois, a lei que rege a duração das penas, porquanto subordina essa duração aos esforços do espírito. Jamais o priva do seu livre-arbítrio. Se deste faz ele mau uso, sofre as consequências. E essa resposta foi dada por São Luís. Então, quanto tempo permaneceremos no mal? Não sabemos. Existem espíritos que estão há quinquilênios no mal, mas um dia eles vão sair dessa situação. Vai depender da vontade de cada um deles. E como a gente sempre diz, graças a Deus, nós, né, a gente hoje está numa condição em que nós estamos com vontade de melhorar. A gente está se esforçando. A gente está estudando, a gente está, como eu sempre digo, a gente está caindo, mas se a gente cai é porque a gente está andando. Se a gente tivesse na ociosidade parado, a gente não ia sair do lugar. Então, essa é a grande importância, não é? Da gente perseverar no estudo, perseverar no autoconhecimento, não é? Tem dias que a gente vai estar melhor, tem dias que a gente está pior, tem dias que a gente vai achar que não consegue, mas a gente ora, pede força e vamos em frente. E quando a gente lê um livro desse, quando a gente estuda,
aquilo dá uma injeção de ânimo na gente, né? Que a gente fala, opa, não, nós vamos conseguir. Como está escrito aqui, como está escrito no Livro dos Espíritos, Deus não deu para nenhum de nós algo que pudesse ser maior do que a gente pudesse suportar. E no no Evangelho tem uma passagem que diz causas anteriores das aflições, mas tem também causas atuais das aflições. Então vamos ver esse capítulo, por quê? Porque muitas vezes nós estamos sofrendo porque a gente não está sabendo lidar ou aceitar a situação. Então, quando a gente começar a aprender a saber a lidar e aceitar com a situação, o aprendizado vai ser menos doloroso, né? Então, eu acredito que essa é a mensagem, né, que esse capítulo 7 quis passar para a gente. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário, algum complemento? Eu gostaria, assim, só de complementar com uma coisa, amor. Uma observação. Além de todo esse aprendizado, né, do capítulo, eu não tive como não fazer uma comparação. Eu até vou falar rapidinho por causa da hora, né? Acho que já estamos encerrando, né? Não, 10 minutos ainda, pode falar. Então, além de todo o aprendizado, eu não tive como não fazer uma comparação com, assim, o que eu já vivenciei. Como psicóloga, né? Essa região abismal, ela é muito, muito, assim, não só a questão da arquitetura, tem uns detalhes, mas a população é muito semelhante à população de um hospital psiquiátrico. Aí eu fiquei lembrando, assim, conforme eu li, eu lembrei muito da minha vivência nos meus estágios no hospital psiquiátrico, sabe? Porque a semelhança, assim, daquele quadro doloroso, a demência, essa questão dos fluidos, né? Porque a gente acaba atuando nos fluidos aí pelo pensamento, né? Pelas ações. E isso que envolve também a deformação da face deles. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de entrar num hospital psiquiátrico. Existem casos tão graves assim que a deformação do corpo e da face, eles ficam muito semelhantes a animais, né? Aí quando eu estava lá dentro, eu ficava pensando, né? Poxa, será que ele está alienado, assim, fora da realidade, totalmente cindido, totalmente fora da realidade, já é impossível de voltar para a sociedade, né? Essa demência toda foi causada por obsessão, né? Também, né? A gente sabe que a gente viu aí, né? Quando ela foi obsedada ou obsediada, que fala? Os dois. Ela foi obsedada até ela enlouquecer. Eu ficava pensando em todo mundo que eu via lá. Será que isso daí foi obsedado até enlouquecer? Será que essa fragilidade dele, assim, do psiquismo dele, veio por conta de ações passadas, né? Então é muito, muito, muito parecido, assim. O hospital público, então, o Pinel, onde eu fiz, sinceramente, até a arquitetura, até o panorama era parecido. O mau cheiro, os quadros, assim, era bem triste mesmo, bem doloroso, né? Nossa, Luciana, você... Aí eu ficava Pode falar. Eu ficava pensando nas provas de quem trabalha lá dentro, funcionário, que parece prova de resgate também para quem trabalha, enfim. Mas olha, você fez uma observação muito importante, porque a maioria dos casos que estão lá são casos de subjugação, né? De uma obsessão muito, muito grande. Alguns, já por conta dos seus débitos, né, do passado, também vêm com o cérebro lesionado por conta do perispírito. E a situação é realmente muito semelhante aos lugares, porque o perispírito dele está daquele jeito e é a forma do corpo, né? Ele que vai modelar o corpo. E você descreveu mesmo assim, o que acontece. É uma situação muito, muito difícil, dolorosa. O livro, o Manuel Filomeno de Miranda, ele fala muito nos livros dele sobre loucura e obsessão.
Então tem a Loucura sob Novo Prisma, que é acho que é do André, Loucura sob Novo Prisma, eu acho que é do Bezerra, não sei, mas tem muito. O Manuel Filomeno de Miranda fala muito sobre essa parte da loucura. E aí descreve mesmo, né, essas pessoas. E no capítulo passado, foi o do retrasado, não lembro, foi o da loba, da licantropia, né, que os espíritos perdem até a forma humana por conta do psiquismo. Então você vê como eles trazem isso também encarnados. Então a mente da gente é uma coisa assim muito complexa, né? Tem muita coisa para estudar, e vocês da área da saúde, ainda mais da área da saúde psíquica, a doutrina espírita consegue explicar muita coisa, né? E você vê ali, né? Você está narrando para a gente, assim, é uma réplica, né? Do que a gente está lendo aqui nesse livro. E a sensação que eles tiveram na hora de entrar também. Porque a gente sente um impacto, assim, das vibrações lá de dentro. Não só pelo que a gente vê, ouve, mas assim, a gente sente isso, né? Mesmo quem não tem nenhuma ligação, nenhum conhecimento com essa questão das vibrações espirituais, eu me vi assim, né, na minha pequenez, assim, um integrante da equipe do André entrando dentro do pinel. Foi o que eu vi. Aí vem aquele misto assim de a sensação ruim, né, da vibração muito forte, toda a tristeza, o quadro doloroso, e a gente vê ali que não tem o que se fazer. É compulsório quem está lá, não se tem o que fazer mais. Eles poucos ali tomam a medicação como se fosse uma camisa de força química mesmo, porque senão eles atentam contra a própria vida ou do próximo. E é isso, é compulsório, sabe? É tão semelhante tudo isso que eu não tive como não fazer essa comparação. Não, mas foi uma contribuição excelente. E, ai, gente, eu não me lembrando do nome dos livros, mas quando eu lembro eu sempre ponho, tá? Porque eu não acabei de ler. Mas é também numa instituição que eles viam essa necessidade, que os espíritos que estavam ali tinham condições até de muitos de se recuperarem, mas porque estavam todos muito obsidiados. Então eles queriam, o diretor, assim, o plano espiritual queria implantar uma assistência espiritual naquela casa de saúde mental. E aí influenciaram, né, o diretor. Menina, mas assim, eles narrando a batalha que eles tenham que ter contra os obsessores, que não iam permitir que se instalasse um grupo de oração ali, porque sabiam que aquilo ia ajudar a quebrar, não é? As barreiras que estavam conectando eles. Gente, é um negócio assim assustador, sim, e muito louco mesmo, né? Então, assim, a gente tem que vibrar muito, né, por esses lugares, que na verdade, às vezes a gente, olha, vou ser bem sincera, eu nunca lembro de vibrar pelos manicômios. Nunca. Eu tinha esquecido. Nossa, depois que você fala, hoje então, a partir de hoje, porque é verdade, né? É muito triste. Muito triste. Ixi, travou, gente? Ui. Travou? Ai, não, gente. Caiu minha conexão.